Olá para você, começando agora mais um 4 de linha, mais um episódio aqui do podcast sobre o futebol baiano do BNews. Olá para você também que nos acompanha pela BNews TV, o canal do BNews no YouTube. Hoje, nesse episódio aqui, a gente vai dar sequência a essa série de entrevistas que estamos promovendo com representantes das chapas que estão concorrendo ao Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. Hoje a gente recebe aqui Abílio Freire, que está representando o grupo Mais Um Bahia. Abílio, obrigado por aceitar nosso convite, participar aqui e boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Satisfação. Estou às suas ordens. Vamos bater papo. Vamos nessa. Abílio, para início de conversa, a gente sabe você foi candidato à presidência do clube nas últimas eleições, não é isso? Então é um nome que já se colocou, então, portanto, é um nome conhecido da torcida, né? Principalmente quem acompanha a vida política do clube, os sócios que votam. Você teve uma certa votação também. Para início de conversa, então, queria ouvir de você por que não colocou novamente seu nome aí nessa disputa à presidência do Bahia? Bem, Léo, essa questão, muitos já me perguntaram sobre isso e a resposta, claro, é sempre a mesma, né? E é muito fácil entender o seguinte: na última eleição, nós colocamos o nome à disposição do torcedor e o torcedor entendeu por eleger Guilherme. Com todo o respeito, gosto muito de Guilherme. Guilherme é um cara muito inteligente, muito competente, mas naquela época, com todo o respeito, eu estava muito mais preparado do que Guilherme para assumir o Bahia, porque eu já vinha há 3 anos viajando o Brasil, o mundo, entendendo sobre todos os modelos de captação, formação de atleta, os modelos europeus, o modelo americano, o modelo brasileiro, também a questão de formação de sócio-torcedor, ou seja, tudo relacionado a futebol. Eu me dediquei bastante nesses últimos anos que antecederam a eleição passada. Tá? Mas o torcedor escolheu, optou pelo Guilherme, e nós ficamos em segundo lugar, né? Guilherme ganhou, nós ficamos em segundo lugar. E hoje, Léo, a verdade seja dita, Guilherme é um cara muito inteligente, Guilherme aprendeu bastante ao longo desses 3 anos, aprendeu com muitos acertos e aprendeu também com alguns erros. E, sem dúvida alguma, Guilherme hoje, neste momento, é um cara que está um patamar acima. Um patamar acima, sem dúvida alguma. Eu tenho que ter uma humildade suficiente para reconhecer que hoje, em matéria de conhecimento do futebol brasileiro, principalmente, Guilherme está um patamar acima. Então, numa conduta extremamente altruísta, ou seja, egoísmo zero, nada de ser xiita, de você ser do contra a qualquer custo, oposição a qualquer custo, não, nada disso. Nós sempre pautamos nossa linha de agir dentro da verdade, dentro da transparência, acima de tudo, em primeiro lugar, dentro de um amor ao Bahia. Então, apesar dos problemas dentro de campo, nós sabemos que houve muitos avanços fora de campo. Guilherme conseguiu dar uma nova cara ao Bahia. O Bahia hoje, eu viajo ainda muito, e onde chego no Brasil, quando eu vou visitar clubes, presidentes, todos me falam muito bem sobre o Guilherme. Guilherme é muito respeitado pela imprensa também. Então, assim, eu acho que não existe hoje, neste momento, um nome que esteja mais qualificado para assumir o Bahia do que Guilherme numa recondução. É claro que houve muitas falhas com relação à captação e formação de atletas, então nossa divisão de base não existe, tá? E também houve muitas falhas na montagem do elenco de um time profissional. Mas ele aprendeu, né? Ele e Vitor já, inclusive, reconheceram essas falhas, e eu tenho certeza de que eles vão reparar tudo isso, sendo que existe uma promessa onde nós seremos ouvidos, então haverá uma pluralidade de opiniões e, é claro, a decisão continuará sempre sendo dele, mas isso vai favorecer que a gente possa estar um pouco mais próximos. Então, hoje, abrir mão de uma candidatura para a presidência e a gente pleitear uma vaga no Conselho é uma conduta onde a gente mostra que, neste momento, que não deixa de ser um momento de dificuldade, um momento onde o Bahia sofreu bastante com a questão da pandemia. Guilherme teve um ano inteiro prejudicado por força do Covid, da pandemia do Covid. Então, neste momento, o melhor agora é nós darmos as mãos em favor do Bahia e juntos trabalharmos para tentar
construir um Bahia mais forte, um Bahia vencedor. Foi por conta disso que a gente não submeteu o nosso nome mais uma vez, porque a gente entende que Guilherme merece uma recondução. Acho que você já sinalizou aí, mas então o Mais Um Bahia, o MUB, apoia oficialmente a candidatura de Guilherme Belintani na eleição para a diretoria executiva? Sim, o MUB oficialmente apoia a candidatura de Guilherme Belintani e Vitor Ferraz para a condução do Bahia num próximo mandato de 3 anos. Porém, nós respeitamos, inclusive dentro do MUB, quem pensa de forma diferente. Tá? Então, a nossa conduta sempre é pautada na democracia e aqueles que pensam de forma diversa, eles não sofrem qualquer crítica da nossa parte. Então, existem candidatos a conselheiros juntamente conosco que disseram que não votarão na recondução da atual gestão, e nós entendemos perfeitamente, o importante é exatamente haver esse respeito e, acima de tudo, o MUB continuar unido, porque o MUB tem feito um trabalho muito bom, Léo. O MUB é muito respeitado dentro do Conselho e o MUB precisa melhorar sua representatividade, porque hoje somos 7 de 100 e, é claro, se nós melhorarmos a nossa representatividade, nós poderemos pleitear ainda mais coisas, nós poderemos ser melhor ouvidos, e com isso daí a gente vai poder participar muito mais e contribuir muito mais com o clube. Vocês têm alguma projeção? Você falou hoje que o MUB tem 7 cadeiras, né, no Conselho do Bahia, são 7 representantes ali do grupo. Vocês têm alguma projeção do tipo assim, vamos fazer tantos conselheiros, algo do tipo? Olha, trabalhar com projeção é algo que, na melhor das hipóteses, vai te trazer uma surpresa. Via de regra é assim. Na última eleição, nós esperávamos fazer não menos do que 20 cadeiras e fizemos apenas 7. Então, foi uma surpresa negativa. Depois nós entendemos que houve muitas traições, houve muita gente que disse que estava apoiando e, no final das contas, acabou não fazendo. Então, a gente prefere, com muita tranquilidade, muita cautela. A gente pensa que seria um avanço extraordinário para o grupo se nós alcançássemos pelo menos 10 cadeiras. Então, saindo de 7 para 10, nós teríamos um acréscimo aí um pouquinho superior a 40%, e acho que nós já nos daríamos por satisfeitos, mas é claro, nós pensamos um pouco mais. Nós queremos dessa vez, Léo, ser surpreendidos positivamente, pensando em 10 e quem sabe fazer 15, fazer 20, aí seria extraordinário, nós ficaríamos muito felizes e o torcedor estaria nos dando uma oportunidade ímpar, sem dúvida alguma. É aquela máxima, né? O que vier é lucro. Agora, com certeza. Abílio, fala um pouquinho então sobre a história do grupo, né? O perfil, quando é que foi fundado, esse tipo de coisa para o torcedor que ainda não conhece o sócio. Lembrando aqui que a eleição ocorre no dia 12 de dezembro, né? São 10 chapas que estão concorrendo. O MUB é uma delas. Para a diretoria executiva, são 2. As 10 são para o Conselho Deliberativo. Então, fala um pouquinho, Abílio, sobre essa história, um pouco sobre o grupo e a chapa Mais Um Bahia. O MUB ele foi formalmente fundado em 2015, tá? No dia 12 de setembro de 2015, e o MUB ele vem antes da sua formalidade, da sua formalização. O MUB vem de um grupo de WhatsApp, um grupo de advogados, inicialmente um grupo que só se tratava sobre questões de direito, mas que toda vez tinha jogo do Bahia, do Vitória, cada um que era torcedor brincava com o outro, aquela brincadeira saudável entre amigos. E foi então que nós resolvemos, dentro do grupo, criar então um grupo só para tratar de assunto de futebol e só para tratar de assunto do Bahia. Foi então que surgiu aí o Mais Um Bahia, exatamente por conta do hino, né? Mais um Bahia, e nós ganhamos a nossa logomarca. Nós fomos presenteados por um designer chamado Soeiro, e, modéstia à parte, o coração do MUB ele é belíssimo, né? Eu acredito a nossa logomarca, a logomarca mais bonita de todos os grupos, sem dúvida alguma, e foi então que nós começamos a buscar uma formalização, muitos colegas dizendo: Abílio, a gente precisa resgatar o Bahia, a gente precisa ajudar o Bahia,
E foi em cima disso que a gente começou, então, a se dedicar, logo após a democratização, que nós vimos a oportunidade de qualquer um torcedor poder chegar a ser presidente do clube. Então, o clube, Léo, naquela dificuldade toda, o clube com rebaixamento, o clube com endividamento. Então, nós entendemos que, diante daquele arcabouço de complicações e de dificuldades do clube, nós, torcedores, realmente torcedores raízes, nós poderíamos fazer algo diferente. Foi assim. E foi para isso que o MUB foi concebido, e é assim que o MUB sempre se colocou. O MUB sempre se coloca como a voz da arquibancada, a voz do torcedor, ou seja, nós estamos sempre preocupados em entender os anseios do torcedor para levar para dentro do clube, e claro, numa forma apaixonada, mas não numa forma desvairada. O que nós buscamos, é claro, um Bahia forte, vencedor, que volte a conquistar títulos de expressão, para que a gente tenha novamente resgatado todo aquele glamour e brilhantismo que o Bahia um dia já teve protagonismo no cenário nacional. Agora, Billy, bora voltar um pouco nossa conversa para o Conselho Deliberativo. Você falou, o MUB hoje tem 7 cadeiras, né? Você não é um desses 7 conselheiros, é isso? Não sou. Mas está encabeçando a chapa agora, não é isso? Nessa chapa agora, sim. Exatamente. Mas queria uma visão do grupo, assim, uma avaliação do trabalho. A gente falou um pouquinho sobre a gestão de Belintani, né, o tipo de avaliação que você fez, erros e acertos, mas voltando essa conversa agora para o Conselho Deliberativo, qual é a avaliação que o MUB faz do Conselho do Bahia nos últimos 3 anos, né? O que é que precisa melhorar, o que é que precisa evoluir, no que o Conselho precisa ser mais atuante. Eu conversei aqui já com algumas chapas, né? E o representante de uma chapa fez uma crítica de que falta, de certa forma, celeridade em algumas votações, cumprimento de prazos, e que também o Conselho é muito pautado pela diretoria executiva e precisa de ter mais pautas próprias. Então, eu queria uma visão do MUB sobre isso, mais sobre o Conselho mesmo. Na verdade, Léo, nossa democracia é uma democracia muito jovem, uma democracia muito recente, e em função disso, é claro que os torcedores ainda estão aprendendo a votar, a escolher, a participar da vida política do clube, e aqueles que são eleitos também ainda estão aprendendo a como ser conselheiros. Tem muitos que chegam ao conselho sem entender de fato qual o papel do conselheiro. Primeiro, muitos precisam entender que, a despeito do conselheiro não ganhar absolutamente nada para exercer o seu papel, mas ele tem fundamental importância dentro do clube. Então, nos traz muita tristeza saber que vários que se elegem pouco participam, ou seja, muitos não vão nas reuniões, muitos acabam que, mesmo sabendo que a atribulação de suas vidas não permite que eles estejam totalmente disponíveis às demandas do clube, ainda assim se candidatam, ainda assim tomam posse, e em função disso acaba sendo prejudicado o próprio clube, que não tem na sua plenitude a democracia, ou seja, não tem aquela pluralidade de ideias oriundas exatamente da participação de 100 conselheiros. Então, se existem 100 conselheiros, precisaríamos de 100 conselheiros trabalhando. Então, por força disso, de fato, existem algumas coisas que têm que ser melhoradas ainda no próprio estatuto. Eu entendo que a eleição do Bahia é uma eleição ainda muito defasada, é uma eleição complicadíssima, onde você tem que montar uma chapa com 100 nomes, onde a maioria não vai se eleger, e aí muitas pessoas acabam se tornando até inimigas porque acharam que foram preteridas, que deveriam estar em posições melhores. Então, assim, é um sistema ainda arcaico que precisa ser discutido. Nós do MUB temos sim uma proposta a fazer, mantendo, obviamente, o respeito e a força do trabalho de cada um dos grupos, mas a gente precisa trazer um outro modelo, quem sabe um modelo onde, mesmo pertencente a cada grupo, você possa ter um número individual de votação, onde, como é na eleição tradicional, né, Léo, onde o somatório dos votos de cada membro individual de determinado grupo faça com que aquela quantidade represente o coeficiente de quantas cadeiras você vai compor o conselho.
e com isso nós não obrigaríamos o torcedor, por exemplo, o torcedor quer votar em Abílio, mas ele vai ser obrigado também a votar num cara que está na minha chapa em quinto lugar, em sexto lugar, em nono, e às vezes é uma pessoa que ele não confia, que ele não gosta, que ele, por questão até particular, ele não queria votar. Então, acho que é muito mais democrático você poder votar no próprio conselheiro. E o somatório dos votos desses conselheiros pertencentes ao mesmo grupo indique quantos conselheiros, então, conseguirão ter acesso às cadeiras do conselho. Então, assim, o trabalho do conselho em si, ele é um trabalho que é um trabalho muito importante, mas ele é um trabalho que também está ainda engatinhando. Então, nós temos muito ainda o que aprender. O conselho precisa ter um pouco mais de celeridade em algumas coisas. O conselho precisa ter pluralidade democrática, oferecendo a todos os grupos, a todos os representantes do torcedor, oportunidades iguais. Então, acho que tem muita coisa ainda, Léo, a ser desenvolvida, mas nós estamos num bom caminho. O mais importante é que, por ouvir dizer, já que, infelizmente, outra coisa que eu acho errada, não é porque aconteceu comigo, não, mas eu entendo que uma verdadeira democracia, se você tem uma disputa para a diretoria executiva e você tem uma disputa para um conselho, pelo menos o candidato à diretoria executiva que fica em segundo lugar, ele deveria naturalmente poder escolher dentro do grupo dele se ele queria ocupar uma vaga no conselho, porque este candidato que esteve debatendo, trazendo ideias, representando o grupo como um todo, ele simplesmente, quando não ganha a eleição, ele fica completamente fora do clube, tendo que participar através dos seus companheiros, dos seus colegas de grupo, o que poderia ser mudado. A gente poderia pensar numa forma que pudesse assambarcar isso daí em um outro formato. Não é? Então, assim, o Conselho, para finalizar, realmente o Conselho, por ouvir dizer dos membros do nosso grupo e também por outros conselheiros conhecidos, o Conselho tem ainda muito a evoluir. A presidência, essa última presidência, foi uma presidência, como também a anterior, foram presidências muito efetivas, foram presidências ocupadas por pessoas que, de fato, se dispuseram a trabalhar em favor do clube, mas eu acho que tem muita coisa ainda a fazer. Agora, o mais importante de tudo, o que nos deixa muito orgulhosos, Léo, é que no Bahia, quando o bicho pega, todo mundo dá a mão, e isso é muito bacana. O torcedor do Bahia, ele é muito corporativista, ele é aquele cara que diz assim, entre eu e você, o Bahia está em primeiro lugar, é nem eu nem você, é sempre o Bahia. Então, lá no Conselho, que a gente vê exatamente isso. Existem opiniões discrepantes, mas, em primeiro lugar, sempre está o bem do Bahia. Isso é fantástico, isso realmente nos traz a tranquilidade de dizer a todo torcedor que ele fique tranquilo, que o Conselho, sim, sabe bem representar toda essa torcida. Abílio, nosso tempo é curto, a gente já está chegando ao fim. Vou fazer duas perguntinhas aí, para você responder aí rapidinho, resumidamente. Primeiro, você falou que achava que na última eleição você estava mais preparado, você se preparou para isso, né? E não se colocou agora porque acha que hoje, no atual momento, o melhor nome para ocupar esse posto, né, é de Guilherme Belintani. Queria saber se nesses 3 anos aí, de repente, você pode voltar a considerar estar na disputa, você ainda pensa em se colocar novamente para presidente do Bahia. E aí uma outra pergunta mais voltada para o grupo, para o torcedor, para o sócio que vai votar no dia 12, que vai votar lá no MUB, o que é que ele pode esperar da atuação do conselheiro eleito pelo grupo, pela chapa? Pronto. Com relação a poder no futuro voltar a disponibilizar meu nome, Léo, veja só, eu tenho um sonho, tá? É uma coisa minha guardada comigo, são sensações e sentimentos que simplesmente não dá para explicar, é somente eu que sinto e sei exatamente o que isso representa para mim, mas eu tenho um sonho, o meu sonho é ver novamente o Bahia campeão brasileiro, e eu acho que não é impossível, mesmo com o sistema de pontos corridos, tá? A história já mostrou isso, o Atlético Goianiense, no ano em que o Bahia subiu da segunda divisão para a primeira divisão da última vez, o Atlético Goianiense com um orçamento
mais de 20 vezes menor do que o Bahia, ficou em primeiro lugar, foi campeão da Série B. Então, acho sim, é difícil, existem complicações nesse trajeto, um campeonato longo sim, mas não é impossível, é possível. E, assim, se por um acaso qualquer outro presidente nos entregar esse campeonato, eu já estarei satisfeitíssimo na minha vida, ver o Bahia ser campeão 2 vezes. Porque eu não vi 59, eu nasci em 71, mas em 88 eu já tinha 17 para 18 anos, então eu já entendia perfeitamente o feito que o Bahia tinha alcançado. E se mais uma vez eu for presenteado com um título, eu já estarei, obviamente, satisfeito. Caso isso não aconteça, eu penso sim, por que não? Quem sabe a história não reserva a mim essa alegria de ver o Bahia campeão pelas nossas mãos. Então, isso é um sonho que eu tenho sim, e não é impossível, dentro dessa trajetória, a gente voltar num futuro a pensar mais uma vez em estar à disposição do torcedor. E com relação ao Abílio, você perguntou os conselheiros do MUB eleitos ou o Abílio pelo MUB eleito conselheiro? O que é que você quer saber? As duas coisas, já que o sócio não tem como votar em Abílio, vota no MUB, né? Pronto. Veja só, tanto de Abílio quanto dos demais conselheiros que vierem a ser eleitos pelo MUB, o sócio-torcedor pode esperar duas coisas: dedicação total e a vontade muito grande de ver um Bahia mais uma vez vencedor. Então, quem pegar o nosso plano de gestão vai ver que nós falávamos na conquista de títulos e nós perseguiremos isso dentro do Conselho através de apresentação de projetos, através de incentivos, através de questionamentos, através de fiscalização, através de críticas, mas, acima de tudo, também com sugestões. Porque criticar por criticar, para mim, é algo que não faz sentido. Então, o torcedor pode esperar de Abílio e de todos os conselheiros que vierem a ser eleitos pelo MUB, tudo isso daí, toda essa dedicação, participação e, acima de tudo, um desprendimento para as questões pessoais. Infelizmente, Léo, tem muita gente que se aproveita do cargo para poder tentar fazer com que isso capitalize situações e coisas. Os nossos conselheiros do MUB nunca pediram um ingresso, nunca pediram um ticket de estacionamento, nunca pediram uma camisa, nunca pediram coisa alguma. Então, isso nos dá uma isenção, uma tranquilidade, acima de tudo, o respeito de todos os pares dentro do Conselho, que dizem o MUB é um grupo sério e é um grupo de pessoas que se esforça exclusivamente por uma única coisa, que é o bem do Esporte Clube Bahia. Então é isso que o torcedor e o sócio pode esperar e tenha certeza que é isso que nós vamos fazer e Deus há de nos ouvir e de fazer com que dias melhores venham e que o sorriso de todos nós esteja estampado na cara, na alegria de dizer eu sou Bahia. Abílio, obrigado mais uma vez por participar aqui. E boa sorte para você, para vocês do MUB lá no dia 12 de dezembro. Muito obrigado. Então, agradecendo também a quem nos assistir, Léo, já agradeço de antemão, claro, ao convite, me senti honrado por isso, mas peço ao torcedor, então, que no dia 12 de dezembro vote no MUB, vote 111 para o Conselho, 111, e você vai estar nos colocando, nos presenteando, nos possibilitando trabalhar a seu favor. E termino com uma frase, e essa frase não é só dita por dizer, essa frase tem simbologia, e essa frase representa muito, não só na minha vida, mas também na vida de todos nós que somos membros do MUB. Significa mãos dadas, significa força conjunta, que é o seguinte: juntos somos mais fortes. É isso aí. Vote MUB 111. Tchau, tchau. E obrigado a você que nos ouviu até aqui. Mais um, a gente começou com Abílio Freire, representante do Mais Um Bahia, o MUB. Obrigado por ter chegado até aqui. Compartilhe esse episódio. Se inscreva aí no 4 de Linha, você que está ouvindo no Spotify ou em outra plataforma. Segue a gente no Twitter, @4 de Linha. Obrigado para você também que assistiu a gente aqui na BNews TV. A gente fica por aqui. Já passamos da metade aí dessa série de entrevistas, mas vem mais por aí. Muito obrigado.